O oceano no fim do caminho. Neil Gaiman. Capítulo 9. A mãe de Letty remexia a enorme lareira com um atiçador, juntando os tocos de lenha em brasa. A velha senhora Hempstock mexia o conteúdo de uma panela bujuda no fogão com uma grande colher de pau. Ela levou a colher à boca, soprou-a de um jeito teatral, provou o líquido, apertou os lábios e então acrescentou à panela uma pitada de alguma coisa e um punhado de outra. Baixou o fogo. Em seguida olhou para mim, para a cabeça molhada e os pés descalços, roxos de frio. Enquanto eu estava ali parado, uma poça começou a se formar no piso de pedra ao meu redor, aumentada pelas gotas que caíam do roupão. Banho quente, disse a velha senhora Hempstock. Senão ele vai pegar alguma coisa e morrer. Foi o que eu disse, concordou Letty. A mãe de Letty já estava tirando uma tina de banho de sob a mesa da cozinha e enchendo-a com água fervente de uma enorme chaleira preta pendurada no fogão da lareira. Panelas de água fria foram acrescentadas até ela decretar que o banho estava na temperatura ideal. Pronto, pode entrar, disse a velha senhora Hempstock. Vamos, vamos. Olhei para ela horrorizado. Será que eu ia ter que ficar sem roupa na frente de pessoas desconhecidas? Vamos lavar as suas roupas e secar tudo para você. E vamos remendar esse roupão, disse a mãe de Letty, tirando de mim o roupão e a gatinha, que eu mal tinha notado que ainda estava segurando, e saiu da cozinha. Com a maior agilidade possível, tirei o pijama de nylon vermelho. A calça estava encharcada e as pernas tinham ficado esfarrapadas e rasgadas de um jeito que jamais poderia ser consertado. Mergulhei os dedos na água. Depois entrei e me sentei na tina de latão, naquela cozinha acolhedora em frente à enorme lareira, e me recostei na água quente. Meus pés começaram a latejar à medida que voltavam à vida. Eu sabia que ficar pelado era errado, mas as Hempstocks pareciam indiferentes à minha nudez. Letty tinha sumido e levara meu pijama e meu roupão com ela. A mãe dela pegava facas, garfos, colheres, jarras pequenas e grandes, facas de trinchar e tábuas de pão. Arrumava tudo em cima da mesa. A velha senhora Hempstock me passou uma caneca cheia de sopa feita na panela preta que estava no fogão. Ponha isso para dentro. Primeiro vamos aquecer você de dentro para fora. A sopa era encorpada e quente. Eu nunca tinha tomado sopa durante o banho. Foi uma experiência totalmente nova para mim. Assim que terminei, devolvi a caneca para ela, que então me passou uma barra enorme de sabão branco e uma toalhinha de rosto, e disse: agora comece a se esfregar. Coloque vida e calor de volta nos seus ossos. Ela se sentou em uma cadeira de balanço do outro lado da lareira e ficou se balançando de leve, sem olhar para mim. Eu me senti seguro. Era como se a essência do que é ser uma avó tivesse sido condensada naquele lugar, naquele momento. Eu não tinha nenhum medo de Ursula Monckton. O que quer que ela fosse, não naquela hora, não ali. A jovem senhora Hempstock abriu a porta do forno e tirou uma torta, a crosta brilhosa, tostada e reluzente, e colocou-a no parapeito da janela para esfriar. Eu me enxuguei com a toalha que elas me deram, o calor da lareira me secando quase tanto quanto o tecido. E então Letty Hempstock voltou e me entregou uma coisa branca muito comprida, que parecia uma camisola de menina, feita de algodão branco, com mangas compridas, uma barra que encostava no chão e uma touca branca. Hesitei vestir aquilo, e foi então que me dei conta do que era. Um camisolão, daqueles antigos. Eu já tinha visto o desenho nos livros. Wee Willie Winkie corria pela cidade com um daqueles em todos os livros de cantigas de niná que eu tinha lido na vida. Vesti o camisolão. A touca era grande demais para mim e cobriu parte do meu rosto. Então Letty acabou tirando-a da minha cabeça e guardando-a de novo.
O jantar foi maravilhoso. Tinha uma peça de carne servida com batatas assadas, douradas e crocantes por fora, macias e brancas por dentro. Folhas salteadas na manteiga que não consegui reconhecer, embora hoje eu tenha a impressão de que eram de urtiga. Cenouras assadas, bem tostadas e adocicadas. Eu achava que não gostava de cenouras senão cruas, e por isso por pouco não comi. Mas criei coragem. Provei, gostei e passei o resto da infância sem ver graça nenhuma nas cenouras cozidas. De sobremesa comemos a torta, recheada de maçãs, uvas passas hidratadas e nozes moídas. Tudo coberto com um creme de ovos denso, mas cremoso e encorpado de qualquer coisa que eu já tinha experimentado na escola ou em casa. A gatinha ficou dormindo em cima de uma almofada ao lado da lareira até o fim da refeição, quando foi juntar-se à gata cinzenta da casa, 4 vezes maior que ela, para uma refeição de sobras de carne. Enquanto comíamos, nada foi dito sobre o que tinha acontecido comigo, nem sobre o motivo de eu estar ali. As mulheres Hempstock conversaram sobre a fazenda. A porta do galpão de ordenha precisava de um ademão de tinta. Uma vaca chamada Rhiannon parecia estar começando a mancar da pata traseira. A trilha até o açude precisava ser desobstruída. — São só vocês 3? Perguntei. — Não há homens aqui? — Homens! Exclamou a velha senhora Hempstock de um jeito zombeteiro. Não sei qual seria a bendita serventia de um homem por aqui. Não tem nada que um homem possa fazer nessa fazenda que eu não consiga terminar na metade do tempo, e 5 vezes melhor. Já tivemos homens aqui, algumas vezes. Eles vêm e vão. No momento somos só nós, disse Letty. A mãe dela assentiu. Eles foram atrás do destino e da sorte, quase todos os Hempstock. Nunca tem jeito de segurar os homens aqui quando recebem um chamado. Eles ficam com o olhar distante e então nós os perdemos, de verdade para sempre. Na primeira chance, vão procurar aldeias e até cidades, e só recebemos um cartão postal muito de vez em quando para provar que um dia eles já estiveram aqui. A velha senhora Hempstock exclamou de repente. Os pais deles estão a caminho. Vêm de carro. Acabaram de passar pelo Olmo de Parson. Os texugos o viram. Aquela mulher também? Perguntei. Ursula Monckton? Mulher? Exclamou a velha achando graça. Aquela coisa? Ela não é mulher. Parei um instante para pensar. Meus pais vão me fazer voltar com eles. E aí ela vai me trancar no sótão e deixar meu pai me matar quando ficar entediada. Foi o que ela disse. Ela pode ter falado essas coisas para você, queridinho, disse a mãe de Letty. Mas não vai fazer nada disso, não. Ou não me chamo Jeanne Hempstock. Gostei do nome Jeanne, mas não acreditei nela, e aquilo não me tranquilizou. Logo a porta da cozinha ia se abrir e meu pai ia gritar comigo. Ou ia esperar até que entrássemos no carro e então ia gritar comigo. E eles me levariam de volta pela estrada até a minha casa, e eu estaria perdido. Vejamos, disse Jeanne Hempstock. Nós poderíamos não estar em casa quando eles chegarem. Poderiam chegar na quinta-feira passada, quando não tinha viva alma aqui. Nem pensar, disse a senhora. Só complica as coisas, brincar com o tempo. Poderíamos transformar o garoto em outra coisa, para eles nunca o encontrarem. Não importa o quanto procurem. Pisquei surpreso. Seria possível? Eu queria ser transformada em outra coisa. A gatinha tinha terminado de comer sua parte das sobras de carne. Na verdade, parecia ter comido mais que a gata da casa. Então pulou em meu colo e começou a se lamber. Jeanne Hempstock levantou-se e saiu do cômodo. Fiquei me perguntando aonde estaria indo. Não podemos transformar o menino em coisa nenhuma, disse Letty, tirando da mesa os últimos pratos e talheres. Os pais dele vão ficar muito preocupados. E se estiverem sendo controlados pela pulga, ela só vai alimentar a preocupação deles.
Não demore e a polícia vai começar a esvaziar o açude para procurar o menino. Ou pior, o oceano. A gatinha deitou no meu colo e se enroscou, encolhendo-se até parecer só uma pequena argola felpuda de pelo preto. Ela fechou os olhos azuis da cor do oceano e então dormiu e ronronou. Bem, perguntou a velha senhora Hempstock, o que você sugere então? Letty pensou, apertando os lábios em um bico para o lado. Ela inclinou a cabeça e achei que estivesse considerando as alternativas. Então seu rosto se iluminou. Corte e recorte? Sugeriu. A velha senhora Hempstock fungou. Você é uma boa menina, disse ela. Não estou dizendo que não é. Mas recortar? Bem, você não conseguiria fazer isso. Não ainda. Você precisa cortar as bordas com exatidão e remendá-las sem deixar a costura visível. E o que você poderia cortar? A pulga não vai deixar que você a corte. Ela não está no pano. Está fora dele. Jeanne Hempstock voltou com o meu velho roupão. Passei o roupão na calandra, disse ela, mas ainda está úmido. Vai ser mais difícil alinhar as bordas. Não é bom costurar quando o tecido ainda está úmido. Ela colocou o roupão em cima da mesa, em frente à velha senhora Hempstock. Em seguida tirou do bolso da frente do avental uma tesoura, preta e velha, uma agulha comprida e um carretel de linha vermelha. Linha vermelha e tramazeira. Interrompa a bruxa em sua carreira, recitei. Era algo que eu tinha lido em um livro. Isso funcionaria, e funcionaria muito bem, explicou Letty, se tivesse alguma bruxa nessa história, mas não tem. A velha senhora Hempstock examinava o meu roupão. Era marrom e desbotado, com uma estampa xadrez meio sépia. Tinha sido um presente dos pais do meu pai, meus avós, vários aniversários antes, quando ficava ridiculamente grande em mim. Talvez, disse ela, como se falasse consigo mesma, fosse melhor se seu pai ficasse feliz por você passar a noite aqui. Mas para isso eles não podem estar zangados com você, nem preocupados. A tesoura preta estava na mão dela. Já corte, recorte, recortando. Quando ouvi uma batida na porta, e Jeanne Hempstock levantou-se para atender. Foi até o hall e fechou a porta atrás de si. Não deixe eles me levarem, supliquei a Letty. Shh, disse ela. Estou trabalhando aqui, enquanto vovó recorta. Fique com sono e em paz, feliz. Eu estava tudo menos feliz, e nem um pouquinho com sono. Letty se debruçou na mesa e pegou minha mão. Não se preocupe, falou. E com isso a porta se abriu, e meu pai e minha mãe entraram na cozinha. Eu quis me esconder, mas a gatinha se aconchegou no meu colo, e Letty sorriu para mim, um sorriso tranquilizador. Estamos procurando nosso filho, meu pai começou a dizer, e temos motivos para acreditar. Antes mesmo que ele terminasse a frase, minha mãe já avançava em minha direção. Aqui está ele. Querido, nós estávamos morrendo de preocupação. Você está bem encrencado, rapazinho, disse meu pai. Corta, 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 fazia a tesoura preta, e o trecho irregular de tecido que a velha senhora Hempstock estava cortando caiu na mesa. Meus pais ficaram paralisados. Pararam de falar. Pararam de se mexer. A boca de meu pai ainda estava aberta. Minha mãe ficou apoiada em uma perna só, tão imóvel quanto um manequim na vitrine de uma loja. O que a senhora fez com eles? Não sabia ao certo se deveria ficar chateado ou não. Eles estão bem. Só um recortezinho. Depois uma costurinha e tudo ficará na mais perfeita ordem, falou Jeanne Hempstock. E esticou o braço na direção da mesa, apontando para o retalho de xadrez desbotado que estava ali. Aqui estão seu pai e você no corredor. E aqui está a banheira. Ela recortou isso. Portanto, sem essas partes, não há motivo nenhum para seu pai estar zangado com você.
Eu não tinha contado nada a elas sobre a banheira, nem tentei imaginar como Ginny sabia. A senhora estava agora enfiando a linha vermelha na agulha. Ela deu um suspiro dramático. Vista cansada, comentou. Vista cansada. De qualquer jeito, ela lambeu a ponta da linha e enfiou-a pelo buraco da agulha sem qualquer dificuldade aparente. Letty, você precisa descobrir como é a escova de dentes dele. Então começou a costurar as bordas do roupão, dando pontos pequenos e cuidadosos. Como é a sua escova de dentes? Perguntou Letty. Rápido. É verde, respondi. Bem verde. Um verde maçã. Não é muito grande. Só uma escova de dentes verde, para crianças. A descrição não tinha sido muito boa, eu sabia. Por isso a imaginei na minha cabeça. Tentei encontrar mais alguma coisa para falar, para diferenciá-la de todas as outras escovas de dentes. Não consegui. Eu pensava nela e a via na minha cabeça, junto das outras escovas dentro do copinho de bolinhas vermelhas e brancas na pia do banheiro. Entendi, exclamou Letty. Bom trabalho. Estou quase terminando aqui, disse a velha senhora Hempstock. Ginny Hempstock abriu um sorriso largo que iluminou seu rosto redondo e corado. A velha senhora Hempstock pegou a tesoura e cortou uma última vez, e um pedaço de linha vermelha caiu na mesa. O pé da minha mãe tocou o chão. Ela deu um passo, mas depois parou. Disse meu pai. E Ginny emendou. E nossa Letty ficou muito feliz por seu menino ter vindo passar a noite aqui. Aqui as coisas são um pouco antiquadas, infelizmente. Temos um banheiro aqui dentro agora. Não sei o que poderia ser mais moderno que isso. As casinhas com privada do lado de fora da casa e os penicos já eram bastante bons para mim, falou a senhora. Ele jantou bem, disse Ginny e virou-se para mim. Não foi? Teve torta. Contei a meus pais. De sobremesa. A testa do meu pai estava franzida. Ele parecia confuso. Então colocou a mão no bolso do sobretudo e tirou de lá uma coisa comprida e verde com papel higiênico enrolado na ponta. Você esqueceu sua escova de dentes, disse ele. Achei que poderia precisar dela. Bem, se ele quiser voltar para casa, não tem problema, disse minha mãe para Ginny Hempstock. Ele foi dormir nos Kovacs uns meses atrás, e às 9 horas já estava ligando para irmos buscá-lo. Christopher Kovacs era 2 anos mais velho e uma cabeça mais alta que eu, e morava com a mãe num grande chalé em frente à entrada de nossa rua, ao lado da antiga torre d'água verde. A mãe dele era divorciada. Eu gostava dela. Era engraçada e tinha um fusquinha, o primeiro que eu vi na vida. Christopher tinha muitos livros que eu ainda não tinha lido e era sócio do clube do livro da Puffin. Eu só podia ler seus livros da Puffin se fosse à casa dele. Christopher nunca me deixaria pegá-los emprestados. Tinha um beliche no quarto do Christopher, mesmo ele sendo filho único. Fiquei com a cama de baixo na noite em que fui dormir lá. Quando estávamos deitados, depois que a mãe dele nos deu boa noite, apagou a luz do quarto e fechou a porta, ele se pendurou na borda da cama e começou a atirar em mim com uma pistola d'água que tinha escondido debaixo do travesseiro. Fiquei sem saber o que fazer. Essa não é igual àquela vez que eu fui para a casa do Christopher Kovacs. Falei para minha mãe constrangido. Eu gosto daqui. O que é isso que você está usando? Ela ficou olhando a camisola à la Wee Willie Wink, sem entender absolutamente nada. Foi um pequeno acidente, explicou Ginny. Ele está usando isso enquanto o pijama não seca. Ah, entendi, comentou minha mãe. Bem, boa noite, querido. Divirta-se com sua nova amiga. Ela olhou para Letty. Qual é mesmo o seu nome, querida? Letty, respondeu Letty Hempstock. É uma abreviação de Letitia? Perguntou minha mãe. Eu conheci uma Letitia na faculdade. É claro que todos a chamavam de Lentilha.
Lete apenas abriu um sorriso, mas não disse nada. Meu pai colocou minha escova de dentes na mesa à minha frente. Tirei o papel higiênico que estava enrolado na ponta. Era, sem sombra de dúvida, a minha escova de dentes verde. Por baixo do sobretudo, meu pai estava com uma camisa branca limpinha e nada de gravata. Obrigado, falei. Então, começou minha mãe. A que horas devemos voltar para buscá-lo de manhã? O sorriso de Ginny alargou-se ainda mais. Ah, Lete vai levá-lo de volta para casa. Podemos deixá-lo brincar um pouco amanhã de manhã. Agora, antes que vão embora, assei uns escones essa tarde. Ginny colocou alguns em uma sacola de papel, que minha mãe pegou educadamente, e depois conduziu meus pais até a porta. Fiquei sem respirar até ouvir o barulho do rover voltando para a estrada. O que você fez com eles? Perguntei. E em seguida, essa é mesmo a minha escova de dentes? Esse, disse a velha senhora Hempstock com satisfação. Foi um excelente trabalho de corte e costura, se quer saber. Ela segurou meu roupão no alto, exibindo-o. Não dava para ver de onde ela havia tirado um pedaço ou onde tinha feito a nova costura. Não se viam os pontos. O remendo era imperceptível. Ela me passou por cima da mesa o retalho de tecido que cortara. Aqui está a sua noite, falou. Pode ficar com isso se quiser. Mas, se eu fosse você, eu o queimaria. A chuva tamborilava na janela e o vento sacudia as molduras. Peguei o pedaço irregular de tecido que estava úmido. Levantei-me, acordando a gatinha, que pulou do meu colo e desapareceu nas sombras. Fui até a lareira. Se eu queimar isso? Perguntei a elas. Aquilo vai ter acontecido de verdade? Meu pai vai ter me segurado debaixo d'água da banheira? Eu vou esquecer o que aconteceu? Ginny Hempstock já não sorria. Parecia preocupada agora. O que você quer? Perguntou ela. Eu quero me lembrar, falei. Por que aconteceu comigo? E ainda sou a mesma pessoa. Joguei o retalho de tecido na lareira. Ouvimos um crepitar e o tecido fumegou. E então começou a queimar. Eu estava debaixo d'água. Segurava a gravata do meu pai. Achei que ele fosse me matar. Gritei. Eu estava deitado no piso de lajotas da cozinha das Hempstock, rolando e berrando. Meu pé doía como se eu tivesse pisado descalço em uma brasa. A dor era intensa. E tinha também outra dor, no fundo do peito, mais fraca, não tão aguda, um desconforto, não uma ardência. Ginny estava ao meu lado. O que aconteceu? Meu pé está queimando. Dói muito. Ela o examinou, em seguida lambeu o próprio dedo e tocou o buraco na sola do pé de onde eu havia extraído o verme 2 dias antes. Ouvi um chiado e a dor começou a diminuir. Nunca vi um negócio desses na vida, disse Ginny Hempstock. Como foi que você arrumou isso? Tinha um verme dentro de mim, respondi. Foi assim que a criatura veio com a gente lá do lugar com o céu cor de laranja, dentro do meu pé. E aí olhei para a Lete, que tinha se agachado ao meu lado e agora segurava a minha mão, e completei. Eu trouxe aquela coisa comigo. A culpa foi minha. Desculpe. A velha senhora Hempstock foi a última a se aproximar de mim. Ela se curvou e puxou a sola do meu pé para cima, perto da luz. Malvada, disse ela, e muito esperta. Ela deixou isso em você para poder usar o buraco de novo. Ela poderia se esconder aí dentro, se precisasse, e usar isso como uma porta para ir para casa. Não é de se surpreender que ela queira prender você no sótão. Então, vamos atacar enquanto o ferro ainda está quente. Como disse o soldado quando entrou na lavanderia. Ela cutucou o buraco no meu pé com o dedo. Ainda doía, mas um pouco menos. Agora parecia que eu tinha uma dor de cabeça latejante dentro do pé. Algo tremulou em meu peito.
como uma mariposa e depois parou. A velha senhora Hempstock perguntou: Você acha que consegue ser corajoso? Eu não sabia. Não achava que conseguiria. Minha sensação era de que tudo o que eu tinha feito naquela noite até aquele momento era fugir das coisas. A velha pegou a agulha que eu usara no meu roupão e agora a segurava não como se fosse costurar com ela, mas como se planejasse me furar. Puxei o pé. O que a senhora vai fazer? Letty apertou minha mão. Ela vai fazer o buraco sumir. Vou segurar a sua mão. Não precisa olhar se não quiser. Vai doer, falei. Que bobagem sem sentido, disse a velha senhora. Ela puxou meu pé para si, com a sola para a frente, e enfiou a agulha. Não no meu pé, constatei, mas no buraco. Não doeu. Então ela girou e puxou a agulha. Eu vi, perplexo, quando algo cintilava. À primeira vista pareceu preto, depois translúcido, depois brilhante como o mercúrio. Foi sendo puxado para fora da sola do meu pé, na ponta da agulha. Deu para sentir a coisa saindo da minha perna. A sensação pareceu percorrer todo o meu corpo, subindo pela perna, passando pela virilha e pelo estômago, e chegando ao peito. Senti algo saindo de mim com alívio. A ardência diminuiu e também meu pânico. Meu coração batia de um jeito estranho. Fiquei observando a velha senhora Hempstock enrolar a coisa e, de certa forma, eu ainda não conseguia entender completamente o que via. Era um buraco com nada em volta, com mais de 60 centímetros de comprimento, mais fino que uma minhoca, feito a pele descartada de uma cobra transparente. E então ela parou de enrolar. Não quer sair, falou. Está se segurando. Senti um frio no coração, como se uma pedrinha de gelo tivesse se alojado lá dentro. A senhora fez um movimento rápido e experiente com o pulso e então a coisa reluzente estava pendurada na agulha, e não mais no meu pé. Eu me peguei pensando não em mercúrio, mas nas trilhas brilhosas de gosma que os caracóis deixam no jardim. A velha me largou e eu puxei o pé para trás. O buraquinho redondo havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. A velha senhora Hempstock gargalhou de satisfação. Ela pensa que é muito esperta, deixando o caminho para casa dentro do garoto. Isso lá é esperteza? Não acho que seja. Eu não daria 2 centavos por uma coisa dessas. Ginny Hempstock apareceu com um vidro vazio de geleia e a velha colocou ali dentro a ponta inferior da coisa pendurada, para depois erguer o vidro, guardando aquilo lá dentro. Por fim, fez o negócio invisível e reluzente deslizar para fora da agulha e tampou o vidro de geleia com um giro rápido e decidido do punho magro. "Ha!" exclamou. E de novo. "Ha!" "Posso ver?" perguntou Letty. Ela pegou o vidro de geleia e o segurou contra a luz. Lá dentro, a coisa tinha começado a se desenroscar lentamente. Parecia estar flutuando, como se o vidro estivesse cheio d'água. E mudava de cor conforme a luz batia em diferentes ângulos, às vezes pretas, às vezes prata. Uma experiência que eu tinha encontrado em um livro de coisas que os meninos podiam fazer, e que, obviamente, eu fiz. Se você pegar um ovo, escurecê-lo com a chama de uma vela e depois colocá-lo num pote transparente cheio de água salgada, o ovo vai flutuar e parecer prateado. Um prateado diferente, artificial, fruto de nada mais que um truque de luz. Pensei no ovo naquele momento. Letty parecia fascinada. A senhora tem razão. Ela deixou um caminho para casa dentro dele. Não espanta ela não querer deixar o menino sair de lá. Desculpe por eu ter soltado a sua mão, Letty. Ah, pare com isso, disse ela. É sempre tarde demais para pedir desculpas, mas eu agradeço. E da próxima vez você vai segurar a minha mão.
Não importa o que ela atire em nós. Fiz que sim com a cabeça. A pedrinha de gelo no meu coração pareceu se aquecer naquele momento e derreter, e comecei a me sentir inteiro e a salvo de novo. Então, disse Ginny, nós capturamos o caminho dela para a casa e colocamos o garoto em segurança. Se isso não é uma boa noite de trabalho, não sei o que poderia ser. Mas ela está com os pais do menino, disse a velha senhora Hempstock, e com a irmã dele. E nós não podemos simplesmente deixar a criança solta por aí. Lembra o que aconteceu na época de Cromwell? E antes até, quando Guilherme, o ruivo, corria por aqui? Pulgas atraem pragas. Ela disse aquilo como se fosse uma lei da natureza. Isso pode esperar até amanhã, disse Ginny. Agora, Letty, leve o rapaz e encontre um quarto onde ele possa dormir. O dia dele foi longo. A gata preta estava toda enroscada na cadeira de balanço ao lado da lareira. Posso levar a gatinha comigo? Se não levar, disse Letty, ela vai acabar indo atrás de você. Ginny apareceu com 2 castiçais, daqueles com alças grandes, com um monte disforme de cera branca no alto de cada um. Ela acendeu um cone de madeira na lareira da cozinha e passou a chama primeiro para um pavio e depois para o outro. Entregou uma vela para mim e a outra para Letty. Você não tem luz? Perguntei. Tinha luz elétrica na cozinha, lâmpadas grandes e antigas penduradas no teto, os filamentos brilhando. Não nessa parte da casa, respondeu Letty. A cozinha é nova, relativamente. Põe a mão na frente da vela quando andar, senão a chama se apaga. Ela colocou a mão em concha ao redor da chama ao dizer aquilo, e eu a imitei, seguindo atrás dela. A gatinha preta nos acompanhou para fora da cozinha. Passamos por uma porta de madeira pintada de branco, descemos um degrau e entramos ainda mais na casa. Estava escuro e nossas velas faziam sombras enormes, dando a impressão, para mim, enquanto andávamos, de que todas as coisas se mexiam, empurradas e moldadas pelas sombras. O relógio de pêndulo, animais e aves empalhados. Estavam mesmo empalhados? Perguntei-me. Aquela coruja se mexeu ou foi só a vela que me fez achar que ela virou a cabeça quando passamos? A mesinha no corredor, as cadeiras. Todos se mexeram e todos estavam perfeitamente imóveis. Subimos um lance de escada, depois mais alguns degraus e passamos em frente a uma janela aberta. O luar banhava os degraus, mais claro que a chama das nossas velas. Olhei pela janela e vi a lua cheia. O céu sem nuvens estava salpicado de estrelas, intocáveis de tantas que eram. É a lua, falei. A vovó gosta dela assim, disse Letty Hempstock. Mas ontem mesmo a lua estava crescente e agora está cheia. E estava chovendo. Está chovendo, mas agora não está. A vovó gosta da lua cheia sempre desse lado da casa. Disse que é repousante e que faz com que ela se lembre de quando era pequena, disse Letty, e evita que a gente tropece nos degraus. A gatinha nos seguiu escada acima com uma sequência de saltos. Isso me fez sorrir. O quarto da Letty ficava na parte de cima da casa, e ao lado havia outro quarto. Foi nesse que entramos. O fogo crepitava na lareira, iluminando o cômodo com tons de laranja e amarelo. A temperatura estava agradável e convidativa. A cama tinha postes nos 4 cantos e sua própria cortina. Já tinha visto algo parecido nos desenhos animados, mas nunca ao vivo e a cores. Tem umas roupas separadas para você vestir de manhã, disse Letty. Eu vou dormir no quarto ao lado, se precisar de mim. É só gritar ou bater se quiser alguma coisa, que eu venho. A vovó disse para você usar o banheiro de dentro, mas ele fica lá do outro lado e você pode se perder. Então, se quiser fazer suas necessidades, tem um penico embaixo da cama, como sempre teve. Apaguei minha vela com um sopro, deixando o quarto iluminado apenas pelas chamas da lareira.
Afastei as cortinas e subi na cama. O quarto estava quente, mas os lençóis frios. A cama balançou quando algo aterrissou nela. E então patinhas delicadas andaram por cima das cobertas. E uma presença quentinha e peluda encostou em meu rosto. A gatinha começou a ronronar baixinho. Ainda havia um monstro na minha casa. E em um fragmento de tempo que talvez tivesse sido recortado da realidade, meu pai tinha me jogado na banheira cheia d'água e talvez tivesse tentado me afogar. Eu correra vários quilômetros pela escuridão. Vira meu pai beijar e tocar a criatura que se dizia Ursula Monckton. O pavor ainda não tinha abandonado minha alma. Mas havia uma gatinha no meu travesseiro, e ela ronronava em meu rosto, e vibrava suavemente a cada ronronar. E logo eu adormeci.